Oi, gente. Oi, minhas amigas de fio. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estão prontas para gastar mais um pouquinho de fio nessa videoaula comigo hoje? Bom, para todos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Saibam que este canal é um mundo cheio de criatividade, fantasia e fofuras, porque cada amigurumi aqui dentro é muito fofo. Nesse vídeo, eu convido você a vir comigo confeccionar, ó, esse coelhinho, ó. É um coelhinho muito fofinho, que na verdade ele pode ser um coelhinho, pode ser uma coelhinha, ele pode ser o que você desejar e tem surpresas durante o tutorial. Vem comigo confeccionar este coelhinho, ó. Bora pro tutorial? Vamos fazer o rabinho do nosso coelhinho. Vamos fazer um anel mágico. Dentro do anel, vamos fazer 6 pontos baixos. Fechar o anel e vou fazer 6 aumentos, finalizando a carreira com 12 pontos baixos. Vou fazer um ponto baixíssimo, vou deixar fio para aplicar na minha peça e vou fazer um anel mágico reverso aqui, ó. Vou pegar todas as alcinhas da frente, tá? Ó, vou fechar, não precisa colocar enchimento não, tá? É só, ó, puxar mesmo o anel mágico reverso e a gente já tem, ó, a nossa bolinha, tá? Que é o rabinho do nosso coelhinho. E eu vou te dar uma dica, se você quiser pode colocar um pomponzinho no lugar da bolinha, tá? Aí é só você fazer um pomponzinho, enrolar o fio no dedo, várias voltas, amarrar no meiozinho, tá? E fazer o seu pomponzinho. Aí fica mais uma dica para você personalizar o seu coelhinho. Vamos fazer as orelhinhas. Vamos fazer um anel mágico. Dentro do anel, 6 pontos baixos. Fechar o anel, fazer 6 aumentos, finalizar a carreira com 12 pontos baixos. Prontinho, tenho 12 pontos baixos, vou fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas e eu já volto. Sequência de carreira finalizada. Agora, vamos fazer uma carreira de diminuição e nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição e vamos finalizar com 9 pontos baixos. 9 pontos baixos. Vamos fazer uma sequência de 2 carreiras de ponto sobre ponto com 9 pontos baixos. Finalizada a sequência e também a orelhinha. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou deixar fio para aplicação na minha peça. E vou fazer 2 partes iguais, tá? É a orelhinha do coelhinho ou da coelhinha. O que que você deseja? Um coelhinho
ou uma coelhinha. Para confeccionar essa peça, eu vou utilizar minha agulha 1,75, porque eu quero uma peça bem pequena, e porque eu sou apaixonada nessa agulha 1,75, porque ela faz peças pequenas. Eu escolhi um barbante, tá? Esse barbante é compatível com a minha agulha 1,75. E nós vamos iniciar fazendo os bracinhos. Fazer um anel mágico. Dentro do anel, 6 pontos baixos. Vou fechar o meu anel. Na próxima carreira, na segunda carreira, já vou iniciar com aumento, fazer 4 pontos baixos e mais um aumento. E vamos finalizar essa carreira com 8 pontos baixos. Prontinho, tenho 8 pontos baixos. Vou fazer uma sequência de 5 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer a minha e eu já volto com você. Finalizei minhas 5 carreiras. Agora, eu vou unir, ó, vou juntar as partes, ó, juntar e vou fazer ponto baixo, ó. Tenho 8 pontos. Vou fazer 4 pontos baixos. Pegando as duas partes, ó. 2, 3, 4. Vou virar o trabalho e fazer mais 4 pontos baixos. Posso cortar meu fio e arrematar, tá? Não vou deixar fio para costurar, porque eu não vou costurar este fio. E nós vamos fazer 2 peças, tá? 2 peças iguais. São os bracinhos do nosso personagem coelhinho. Agora, nós vamos fazer as perninhas. As perninhas, nós vamos fazer um anel mágico, ó, a ponta do fio para frente do dedo, que vem do carretel para trás, enrolo no dedo fazendo, ó, essa cruz, enfio a agulha por baixo, fazendo já uma laçada, ó, enganchando a minha linha. Foco. Enganchando a minha linha que vem do novelo, ó. E aí, eu puxo pra frente, já faço uma correntinha. Anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel. Fechar o meu anel. Na próxima carreira, vou fazer 6 aumentos, finalizando com 12 pontos baixos. Prontinho, eu tenho 12 pontos baixos. Eu vou fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto. E eu vou fazer a minha e eu já volto com você. Ó, prontinho. Finalizei, olha, a minha perninha, tá? Então, a gente vai fazer, olha, 2 peças. Na primeira, a gente vai terminar ela e vai arrematar, tá? E a segunda, a gente vai deixar o fio, porque a gente vai fazer a união, tá? Das partes. E como nós vamos fazer a nossa união, ó, vamos fazer 3 correntinhas. Finalizei, tá? 6 carreiras, 3 correntinhas.
3 correntinhas. Aí, vou pegar a minha outra perninha, em qualquer lugar eu vou, ó, colocar a minha agulha em qualquer ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Três correntinhas. E agora, eu vou fazer toda essa carreira, tá? De ponto sobre ponto e vou chegar aqui, ó, com 30 pontos baixos, tá? Porque eu tenho 12 aqui e 3 correntinhas, 24 com 6, porque eu vou fazer um ponto em cada correntinha de um lado e do outro. Então, vou finalizar minha carreira com 30 pontos baixos. Então, vamos lá. Prontinho, finalizei a união, a junção, ó, das minhas perninhas. E agora, eu vou começar a subir o corpinho, tá? Vou fazer aqui o primeiro pontinho aqui da minha carreira. E vou colocar um marcador para começar a marcar. Como vocês já perceberam, eu não gosto de colocar marcador em peça pequena, porque ele me atrapalha. Então, eu conto os pontos. Um segredinho que eu estou contando para vocês. Mas, quando eu vou fazer as partes maiores, eu coloco sempre um marcador. Então, vamos prosseguir e nós vamos fazer agora 3 carreiras de ponto sobre ponto. Prontinho, finalizei minha sequência de 3 carreiras. Agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuição. Nós vamos fazer 3 pontos e uma diminuição e vamos finalizar com 24 pontos baixos a nossa carreira. Prontinho, finalizada a diminuição. Agora, vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto com 24 pontos baixos. Finalizei minha sequência de 4 carreiras de ponto sobre ponto com 24 pontos baixos. Já coloquei, olha, um pouquinho de enchimento, só coloquei nas perninhas, tá? E agora, vamos fazer uma carreira de diminuição. Vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição e vamos finalizar nossa carreira com 18 pontos baixos. Carreira de diminuição finalizada, temos 18 pontos baixos. Agora, vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. Prontinho, finalizei minha carreira de ponto sobre ponto, ó, vou tirar meu marcador. Eu vou fazer agora a união dos bracinhos, tá? A junção dos bracinhos, ó. Vou fazer o primeiro ponto, vou colocar o marcador. E aí, eu vou fazer 4 pontos baixos, mais ou menos uns 4 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4. Contando com o primeiro ponto ali, a gente fez 5. 5 pontos baixos. Aí, eu vou colocar o meu primeiro bracinho, ó. Ele tem 4 pontos. Vamos lá.
Ficou legal, né? 5 pontos baixos, coloquei o primeiro bracinho. Agora, eu vou fazer mais. Vamos lá. Dois, três, quatro, 5, 6. Fiz mais 6 pontos baixos e vou colocar o meu outro bracinho, tá? Prontinho, coloquei o meu outro bracinho e vou fazer um ponto baixo, finalizando a minha carreira, né? E o nosso bracinho está aplicadinho, ó, tá? A gente sempre verifica, tá? Eu contei os pontos com você. Mas sempre a gente vai verificar se tá legal, se tá lateralizado o nosso bracinho. Estando tudo ok, a gente vai fazer mais uma carreira de diminuição. Vamos fazer um ponto e uma diminuição e vamos finalizar com 12 pontos baixos. Prontinho, finalizada a carreira de diminuição, temos 12 pontos baixos. E agora vamos começar a subir a nossa cabeça. Os bracinhos não têm enchimento. Tá ficando uma gracinha o nosso coelhinho. E para subir a cabecinha, nós vamos fazer carreira de aumento agora. Nós temos 12 pontos baixos, vamos fazer 12 aumentos e vamos finalizar a carreira com 24 pontos baixos. E vamos fazer em FLO, pegando apenas as alças da frente. Prontinho, carreira finalizada. Próxima carreira, vamos fazer 3 pontos e um aumento e finalizar com 30 pontos baixos. Carreira finalizada com 30 pontos baixos e foi feito pegando ponto normal, tá? Essa segunda carreira de aumento eu peguei o ponto normal, não peguei em FLO não, foi só a primeira carreira, tá? Vamos fazer mais uma carreira de aumento, vamos fazer 4 pontos e um aumento e vamos finalizar com 36 pontos baixos. Finalizei minha carreira, tenho 36 pontos. Agora, vou subir uma sequência de 6 carreiras de ponto sobre ponto com 36 pontos baixos. Finalizei a sequência de carreiras, de 6 carreiras, e nós vamos colocar os olhinhos, vamos aplicar os olhinhos. Você pode escolher o seu lado, tá? Qualquer um que você escolher vai dar certo. E aí, você vai ver a contagem das carreiras na revista, tá? Na revista tem a receita em PDF e você pode acompanhar a contagem das carreiras. A gente tá na carreira 22, na 22ª carreira. E se a gente for contar de baixo para cima, a gente vai aplicar os olhos entre a carreira 19 e 20, tá? Mas se a gente for contar aqui, ó, da cabeça, do início da cabeça, ó, a gente vai contar primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, entre as 6 e as 7. E aí, como a gente tá fazendo um bichinho, eu não costumo dar muito espaço não, tá? Eu dou mais espaço se eu for fazer um personagem, tá? Uma bonequinha, um menininho. 4. Ó, 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos, tá bom, tá? De espaço. E a gente pode colocar a travinha. Esse olhinho é número 8, tá? Mas se você tiver um número 5, você pode estar colocando um número menor, tá?
é o que eu tenho aqui, eu só achei número 8, tá? E aí, a gente vai prosseguir e agora a gente vai começar a fazer carreiras de diminuição. Eu já coloquei enchimento no corpinho, tá bom? Ó, deixei ele bem fofinho e modelado, tá? Coloca bem, modelando bem o corpinho. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. E vamos finalizar a carreira com 30 pontos baixos. Prontinho, finalizei essa carreira, tenho 30 pontos. A próxima carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. E vamos finalizar com 24 pontos baixos. Prontinho, 24 pontos baixos. A próxima carreira, vamos fazer 2 pontos e uma diminuição e finalizar a carreira com 18 pontos baixos. Carreira finalizada com 18 pontos baixos. Vamos fazer 1 ponto e uma diminuição, finalizar com 12 pontos baixos. Finalizada a minha carreira, eu já tirei o meu marcador, vou colocar enchimento na minha cabeça. Prontinho, coloquei meu enchimento. Ó, a peça tem que ficar bem fofinha, mas não pode ficar os pontos estourando, tá, gente? A gente vai sentindo na mão, tá, ó. Agora, vou fazer 6 diminuições e um anel mágico reverso. Finalizamos o nosso corpinho. E esse corpinho é um corpinho base. Ele é básico, ó, ele é somente um corpinho, não tem nada. Isso significa que a gente pode criar com ele qualquer bichinho que a gente desejar. A gente vai fazer as características de um coelhinho. A gente vai fazer as orelhas de um coelhinho, o rabinho de um coelhinho. Mas se eu quiser fazer um outro bichinho, eu posso utilizar esse mesmo corpinho e fazer as características do bichinho que eu desejar. Se eu quiser fazer um cachorrinho, eu faço as orelhinhas de um cachorrinho. Se eu quiser fazer um gatinho, eu faço as orelhinhas de um gatinho. Se eu quiser fazer um ursinho, eu faço as orelhas de um ursinho. Aí eu vou fazer a face do ursinho, vou fazer o rabinho. E assim eu posso transformar o meu corpinho base
e criar diversos personagens. Eu posso fazer ele em diversas cores também. Então, essa é uma dica valiosa e você tem um corpinho base para fazer qualquer peça. Eu posso também fazer um menininho, caracterizando um menininho, fazendo um cabelinho, um rostinho de um menininho. Posso fazer uma menininha com as características de uma menininha. Corpinho base, criação infinita. Fica a dica. Nossas peças estão prontas, vamos costurar elas no nosso coelhinho, tá? E eu vou começar, ó, aplicando o rabinho e eu quero ele, ó, bem aqui embaixo, tá? Ó. Já apliquei uma orelhinha, ó, bem mesmo no centro do anel mágico reverso, tá? Ó. E aí eu vou aplicar a outra com você, ó. Eu faço assim, ó. Eu dou um leve puxãozinho, tá? Uma puxadinha. E aí, ó, coloco na mesma direção da outra, deixando, ó, o anel mágico reverso livre, tá? Você pode aplicar, se você quiser, mais para trás, mais para frente, mais juntinha, tá? Mais pro ladinho, desde que as duas estejam juntinha. E você também, ó, pode aplicar caidinha. Se você quiser aplicar caidinha, aplica na carreira, tá? Antes de terminar a carreira, porque aí você faz do mesmo jeitinho que o bracinho, tá? Fica a seu critério. Vamos fazer o narizinho, tá? Podemos pegar atrás ou aqui do ladinho. E vamos bordar. Eu escolhi um tom de fio rosa, tá? Rosa pipa, rosa bebê. Fazer um triângulo, tá?
Está prontinho o nosso coelhinho. A gente pode transformar ele em um menino, colocando uma gravatinha no pescoço. E a gente também pode transformar em uma menina, colocando, olha, uma gravatinha aqui na orelhinha, tá? É a minha sugestão para transformar em um menino ou uma menina. Mas a gente não vai parar por aqui, a gente vai fazer uma roupinha. Para fazer a nossa roupinha, nós vamos fazer um cordão com 30 correntinhas. E eu escolhi esse tom lilás, tá? Nós vamos fazer uma menininha. Ó, cordão de 30 correntinha. Agora eu vou unir, ó, na primeira, tá? Correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer ponto baixo nessa carreira, 30 ponto baixo, tá? Até encontrar aqui novamente. Vamos lá, vou fazer com você. Prontinho, 30 correntinha. Olha, eu vou colocar essa daqui aqui pra cima, que eu vou arrematar ela agora na segunda carreira, tá? Vou começar aqui minha segunda carreira. E como eu vou fazer uma menininha, eu vou fazer um ponto e um aumento, porque esse daqui vai ser uma sainha, tá? Então, vou fazer um ponto baixo, no próximo um aumento. Um ponto baixo, no próximo um aumento, tá? Vou fazer por toda a carreira. Vou colocar aqui, ó, o meu marcador, tá? Pra mim marcar minhas carreiras. E eu vou fazer a minha e eu já volto com você. Prontinho, finalizei minha carreira de aumento. Agora, eu vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Prontinho, finalizei aqui. Agora, eu vou fazer a última carreira aqui da sainha. E eu vou fazer um babadinho, tá? Como eu vou fazer esse babado, ó. 3 pontos baixos no mesmo ponto. E vou fazer, ó, 2 pontos baixíssimos. Em ponto seguido, tá? Ó, 3 pontos baixos. Ó, 2 seguidos de ponto baixíssimo. Ó, tá formando o meu babadinho, ó. Mais uma vez, 3 pontos baixos no mesmo ponto. Os próximos 2 pontos, um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo. Eu vou dar esta volta todinha com esse babado e eu volto com você. Carreira finalizada, ponto baixíssimo. Ó, vou cortar o meu fio, puxar ele pra dentro e vou arrematar, tá? E a nossa sainha já está prontinha, tá? E a gente pode, ó, começar a fazer a nossa jardineira. Para fazer a jardineira, ó, a gente vai vestir a nossa sainha nela. E a gente pode fazer de 2 formas, tá? Parando nessa carreira, a gente pode fazer o suspensório de um lado e do outro. E a gente já tem, tá? Uma sainha com suspensório
que fica uma gracinha, tá? A gente pode decorar com florzinha, tá? Com lacinho. Só que a gente vai fazer uma jardineirinha, né? Então, vamos, ó, vamos marcar com marcador. Aqui, ó, vamos contar, olha, na direção, a gente vai dar esse direcionamento, tá? Do pescoço. Então, eu vou começar aqui, ó, vou contar, ó. Isso eu coloquei, gente, olha, a finalização para trás, tá? Ó, aí eu vou colocar os meus marcadores. Vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Aqui. Isso aqui é só pra gente marcar mesmo, tá? Então, eu vou fazer 8 pontos aqui na frente. Posso tirar aqui. Ó, já posso tirar esse marcador aqui, que eu já vou, olha, iniciar aqui, pegando o meu fio, tá? E aí, só um pedacinho, a gente vai arrematando ele, ó. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui dentro, tá? Porque a correntinha é só para subir o ponto e para ajudar a não soltar, tá? Agora, eu vou fazer ponto baixo até chegar lá naquela linha lá, tá? São 8 pontos baixos. Posso tirar esse fio. E agora, eu vou virar o meu trabalho, ó. Virei o meu trabalho, vou fazer ponto sobre ponto. Virei novamente o meu trabalho, agora eu vou fazer uma diminuição no início e uma diminuição no final. A diminuição que eu tô fazendo, ó, eu tô, ó, pegando no ponto, mantendo na agulha, pegando no outro ponto, tirando tudo de uma vez, tá? Virar o trabalho e fazer ponto sobre ponto. E eu vou parar aqui nessa altura, tá? Vou parar nessa altura e vou fazer, tá? As correntinhas, as alcinhas. Vou fazer 10 alcinhas. Se for muito, eu diminuo. Bom, vou ver lá atrás como que ficou a altura. 10 correntinhas, ficou perfeito. Vou fazer, ó, um baixíssimo. Vou retornar a base fazendo pontos baixíssimo em cada correntinha, tá? Vou fazer um baixíssimo aqui. E vou fazer, olha, o mesmo leque que eu fiz aqui, ó, tá? Na pontinha, aqui na barrinha, ó. Vou fazer 3 pontos baixos aqui dentro. Um ponto baixíssimo. Um baixíssimo.
Vou fazer até chegar lá na ponta lá. Eu já sei que eu tenho que fazer 10 correntinhas, então vou fazer 10 correntinhas. Na mesma direção, olha, na mesma direção, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou retornar. Cortar o meu fio, colocar ele para dentro e arrematar da mesma forma que a gente arrematou a sainha, tá? Colocando aqui, ó, escondendo para dentro dos pontos. Tá pronta a nossa coelhinha, o vestidinho da nossa coelhinha. E olha, a gente pode colocar o lacinho aqui, ó, tá? Ou também podemos colocar no vestidinho. Eu escolhi um tomzinho rosa, mas se você quiser transformar em um coelhinho, você pode fazer com um tom azul, com um tom verde, o tom que você escolher. Então, nós vamos pegar o coelhinho que a gente quer vestir. E essa técnica de roupinha você pode fazer para qualquer bichinho, tá? Porque nós vamos medir na peça e fazer com as medidas da peça. Então, nós vamos, ó, utilizar o fio. Este fio é compatível com esta agulha 1,75. Então, vamos fazer correntinha. Nós vamos fazer correntinhas com a medida da cintura do coelho, toda a volta. Então, vamos fazer algumas correntinhas. Eu fiz 30 correntinhas e agora eu vou medir para ver se essas 30 correntinhas envolve toda a cintura do meu coelho, ó. Envolve. Então, para este coelhinho, para esta peça, que a gente já tem ela no canal, a gente vai fazer com 30 correntinhas. Se você for fazer para outra peça, você vai medir no corpo da sua peça. Então, agora a gente vai trabalhar a roupinha e vamos deixar o coelhinho descansar um pouquinho. Vamos prosseguir aqui. Nós vamos juntar as partes. E vamos fazer toda essa carreira de ponto baixo. E esse fio a gente pode ir encaminhando ele e arrematando ele. Então, vamos fazer 30 pontos baixos.
Prontinho, 30 ponto baixo, minha carreira finalizada. Eu não vou finalizar com baixíssimo, não. Eu vou fazer em espiral, vou seguir fazendo ponto sobre ponto. E agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas e eu já volto. Eu fiz 3 carreiras e vou fazer a 4ª carreira com você. Vamos utilizar o coelhinho novamente. E olha, por que que eu preciso de 4 carreiras? Porque eu preciso da medida, ó, como eu vou fazer uma jardineira, um shortinho, eu preciso chegar na medida, ó, nessa medida aqui. Então, eu acinturei ele e vou descer carreiras retas até chegar, ó, nessa parte aqui. Então, me falta uma carreira, que é a 4ª carreira. Por que que eu parei aqui? Porque ele tem um rabinho e a gente precisa fazer esse rabinho. Eu sempre deixo o início e o final da carreira para trás. Geralmente, essa parte é onde a gente tem os arremates, então eu costumo deixar ela para trás. E como nós vamos fazer uma saidinha para o rabinho, ó, como a gente vai fazer este buraquinho aqui na peça, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai desmanchar 3 pontos, ó. 1, 2, 3, pra gente poder fazer este buraquinho ali na peça. E aí, como a gente desmanchou 3 pontos, a gente vai fazer, olha, 3 correntinhas. 1, 2, 3. E a gente vai pular 3 pontos no quarto, a gente vai fazer um ponto baixo. E dessa forma, a gente tem a saída para o nosso rabinho. E aí, vamos prosseguir fazendo mais uma carreira. Vamos prosseguir fazendo a nossa 4ª carreira. Agora, nós vamos fazer o shortinho. Eu costumo fazer, ó, um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, cortar o meu fio. Posso colocar ele para dentro e arrematar a minha peça. Posso deixar ele aqui e seguir arrematando, tá? Agora, nós temos, olha, a saidinha do rabinho, tá? Já chegamos na altura desejada e vamos descer o shortinho. Como nós vamos fazer isso? Vamos pegar no meio, esse aqui é o rabinho, tá? Então, vamos pegar aqui no meio e vamos pegar novamente o nosso fio. Vamos fazer uma correntinha, deixar um pouquinho pra gente ir guiando e arrematando. Uma correntinha, 2 correntinhas. E aí, olha, a gente vai... Você pode contar 15 pontos para um lado e 15 pontos para o outro, porque nós temos 30 pontos. Ou você pode, ó, simplesmente dobrar a peça assim, dessa forma. E pegar, ó, um pontinho, fazer um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos trabalhar um lado e depois trabalhar o outro lado. E nós vamos subir o shortinho no nosso coelhinho. Para subir o shortinho, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto.
Finalizei minhas sequências e agora a gente vai fazer um arremate aqui, ó. E nesse ponto a gente fez um shortinho. Se você quiser fazer uma calça, você vai subir mais carreiras. A medida que você vai aumentando é a medida que você deseja. Você chegou na medida desejada, a gente vai fazer uma carreira de acabamento. Eu gosto de fazer o ponto rendinha. E ele é simplesmente um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo e uma correntinha. E eu faço esse acabamento por toda a volta da minha peça. Está pronto a primeira perninha. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Posso iniciar aqui nas correntinhas com uma correntinha e seguir fazendo ponto baixo. Vou fazer 3 carreiras da mesma forma que eu fiz do outro lado. Prontinho, repeti o processo e finalizei a minha peça. E agora a gente vai, olha, colocar na nossa peça coelhinha. E aqui a gente vai colocar o rabinho. A gente vai passar o nosso rabinho, porque a gente deixou essa saída. E aqui a gente já tem o shortinho da nossa coelhinha. A gente pode parar por aqui, ou a gente pode fazer somente um suspensol de um lado e do outro, trançando ele, ou a gente pode fazer a jardineira conforme a gente fez o vestidinho, da mesma forma que a gente fez o vestidinho. Então, nós vamos fazer, olha, a jardineira. E para fazer a jardineira, a gente vai utilizar marcadores para marcar, ó, onde a gente vai começar a subir a nossa peça. Aí a gente vai marcar. E a gente já pode tirar, começar a fazer a jardineira. Aí, olha, nós vamos pegar onde a gente demarcou e o mesmo processo de recomeço, ó. A gente faz uma correntinha, posso tirar aqui, e segue fazendo ponto baixo até o outro lado, arrematando já, ó, este fio. Vamos, ó, fazer um ponto baixo aqui, né, na mesma correntinha, tá? No mesmo baixíssimo. E seguir fazendo ponto baixo até chegar lá do outro lado. Prontinho. Agora, vamos trabalhar carreiras de vai e volta, ó, virando o trabalho e trabalhando, ó,
uma carreira de ponto sobre ponto. Virei o trabalho, vou fazer diminuição. Diminuo, pego um ponto aqui, mais um, tiro tudo de uma vez. E o último ponto também vou fazer uma diminuição. Peguei o ponto, tiro tudo de uma vez. Virei o meu trabalho, ponto sobre ponto. Vou medir na minha peça para ver como tá ficando. Como esta peça é sob medida, eu determino quando parar. Se eu quero fazer mais uma carreira, eu faço. Se eu não quero, eu dou sequência fazendo as alcinhas. Então, eu não quero fazer mais carreira, vou dar sequência fazendo a alcinha. Como eu faço alcinha, eu faço correntinha. Vou fazer 10 correntinhas. E aí, eu vou medir até chegar, ó, do outro lado. Vou fazer mais 2 correntinhas para ficar folgadinha. E aí, ó, eu posso trançar ou fazer reto, ó. E eu vou fazer reto com você, ó. Pego um ponto aqui, ó, faço um baixíssimo, pego uma correntinha. Vou seguir fazendo pontos baixíssimos. Um lado já está pronto. Eu vou seguir até a outra ponta. Posso seguir com um ponto baixíssimo, com um ponto de acabamento, que é o ponto rendinha, com o ponto que eu quiser. Vou fazer o ponto rendinha. Vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com estas alcinhas deste lado. Vou fazer 12 correntinhas. Ó, vou virar a minha peça. E vou pegar, olha, uma correntinha aqui, ó. Está pronta a nossa jardineira e a gente pode fazer com a cor que a gente desejar. Só que eu não vou parar por aqui, ó. Eu vou ensinar você a fazer, ó, uma cenourinha para fazer um aplique na peça, ó. Como o coelhinho gosta de cenoura, a gente vai fazer uma cenourinha para aplicar na nossa peça. Vamos fazer a cenourinha. A cenourinha é bem rapidinho de fazer. Olha, nós vamos pegar um fio com o tom mais parecido da cenoura
e vamos fazer, olha, 6 correntinhas. Prontinho, 6 correntinhas. Vamos pular uma, tá? A partir da segunda, nós vamos fazer, olha, um ponto baixo, um ponto médio alto e 2 pontos altos. Nessa alcinha aqui, ó, nós vamos fazer um ponto baixo e 2 pontos baixos, porque nós vamos virar a nossa peça, tá? E agora nós vamos repetir a mesma coisa que a gente fez deste lado. 2 pontos altos. Um ponto médio alto e um ponto baixo. Vou finalizar com um ponto baixíssimo. E essa é uma peça de aplique. Eu posso costurar, se eu for costurar, eu vou deixar fio para costurar, tá? Se eu for colar, eu vou arrematar este meu fio, colocando ele para trás e dando um acabamento bem legal para este fio. E esse fio, nós vamos cortar ele, deixando um pouquinho para que ele não solte, tá? E aí, nós vamos fazer, olha, as folhagens da cenoura. Para fazer a folhagem, a gente vai, olha, escolher um tom de verde. E aí, a gente vai, ó, aqui na parte de cima, nós vamos contar, ó, 3 pontos, tá? Na parte de cima, vamos pegar, olha, o primeiro ponto. E vamos fazer aqui, ó, um recomeço. Vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vamos fazer um baixíssimo no mesmo lugar. No próximo ponto, a gente vai fazer um baixíssimo, subir 5 correntinhas e fazer um baixíssimo no mesmo lugar. E vamos para o terceiro ponto, onde nós vamos fazer um baixíssimo, 3 correntinhas e um baixíssimo no mesmo lugar, arrematando a nossa peça. Está pronta a nossa cenourinha para aplicação na nossa peça. E aí, é só a gente costurar ou colar. Fica a sua preferência. Agora, nós vamos fazer uma cestinha para nossa coelhinha. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou explicar para vocês a minha sequência de carreira. Primeiro, eu fiz um anel mágico com 6 pontos baixos. Segunda carreira, 6 aumentos, 12 pontos baixos. Terceira, 1 ponto e 1 aumento, 18 pontos baixos. Quarta carreira, 2 pontos e 1 aumento, 24 pontos baixos. Quinta carreira, 3 pontos e 1 aumento, 30 pontos baixos. E na sexta carreira, eu fiz 4 pontos e 1 aumento e finalizei com 36 pontos baixos. E eu fiquei com esta medida para fazer a minha cestinha.
essa cestinha é uma mini cestinha, tá? É uma cestinha basicamente para minha coelhinha. Dá para colocar um bombom. Se você quiser fazer uma cestinha maior, é só você aumentar as carreiras de aumento. É só você ir fazendo carreiras de aumento até o tamanho que você deseja fazer. E agora eu vou subir 2 carreiras retas. Finalizei minhas 2 carreiras retas. Vou fazer 2 pontos baixíssimos na sequência, um ponto baixíssimo, 2 baixíssimo, e vou cortar o meu fio, porque eu vou trocar o tom de fio. Esta troca de fio fica bem menos aparente. E vou começar em qualquer lugar da minha peça. Não vou começar no mesmo lugar. Ó, vou deixar um pedacinho de fio branco. E esse eu também vou ir arrematando. E vou fazer mais 2 carreiras, ó, de ponto sobre ponto com o fio branco. Finalizei minhas 2 carreiras com fio branco. E dessa forma, olha, a nossa troca de fio não fica tão aparente, tá? Agora, nós vamos prosseguir voltando para o nosso fio cor-de-rosa. Eu vou fazer da mesma forma, baixíssimo, baixíssimo, cortar o meu fio, puxar ele para dentro e novamente fazer a troca de fio, voltando para o fio tom de rosa. Vou pegar em qualquer lugar novamente. E vou fazer mais 2 carreiras com o tom de rosa. Sequência finalizada, fiz mais 2 carreiras com tom rosa, e agora nós vamos fazer novamente 2 carreiras de ponto sobre ponto. Mas essas carreiras nós vamos fazer, olha, em BLO. Vamos pegar somente a alcinha de trás do ponto. Nas 2 próximas carreiras, nós vamos pegar só as alcinhas de trás, deixando as alcinhas da frente, ó, aparente. Prontinho, as 2 carreiras, ó, deixadas, tá? As alcinhas, 2 carreiras. E agora nós vamos finalizar a carreira fazendo um acabamento bem legal. E eu vou fazer o ponto rendinha, ó. Baixíssimo, correntinha, baixíssimo, correntinha, baixíssimo, correntinha. Vou fazer este ponto por toda a carreira. Finalizei minha sequência de acabamento. Agora, vou fazer a alcinha da minha cestinha. E eu vou fazer 20 correntinhas. Prontinho. Vou pegar lá do outro lado, ó. E eu vou fazer na carreira abaixo, ó. Esses são os pontos de acabamento, na mesma direção, tá, gente? Não se esqueçam de fazer na mesma direção. Para facilitar isso, ó, a gente pode dobrar a nossa peça, tá? Dobrando, a gente vai achar, olha, o meio. E aí, a gente vai fazer, ó, no ponto de baixo, vai pegar e vai fazer um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai, ó, trabalhar nessas alcinhas, fazendo ponto baixo até chegar lá do outro lado. Agora, eu vou fazer, olha, um ponto baixíssimo na parte de dentro.
E agora a gente vai trabalhar essas alcinhas que a gente deixou em BLO. E aí, eu vou trabalhar com o meu fio branco. Vamos começar na lateral, né? O melhor é na lateral. Ó, e aí a gente vai pegar, fazer, ó, uma correntinha e vamos fazer um ponto de acabamento. A gente pode fazer aqui o ponto rendinha, a gente pode fazer lequezinho. A minha sugestão é fazer leque. E aí a gente faz, ó, 2 pontos baixos para um baixíssimo. 2 pontos baixos na mesma alcinha. Na próxima alcinha, a gente vai fazer um baixíssimo. E aí, a gente vai formar, ó, esse lequezinho aqui, ó. E a gente vai fazer isso em todas as alcinhas. Próxima alcinha, 2 pontos baixos. Na próxima, um ponto baixíssimo. 2 pontos baixos. E um baixíssimo. E nós vamos fazer nas 2 carreiras este acabamento. Prontinho, finalizei minhas 2 carreiras. Eu fiz uma e depois eu fiz a outra, tá? Eu não decorri elas não, tá? Primeiro eu fiz uma todinha, aí eu arrematei ela e depois eu fiz a outra. E aí, para dar um outro acabamento, um toque final, eu fiz, olha, um mini lacinho para colocar nas alcinhas, tá? Na pontinha das alcinhas. E esse mini lacinho, a gente já tem videoaula dele no canal, então eu não vou estar fazendo com você, mas vou deixar o link na descrição. E se você quiser fazer um lacinho, é só você ir lá na videoaula. Tem dicas para você lá também, você não tem nada a perder indo lá ver a videoaula. E está prontinha a nossa cestinha para a nossa linda coelhinha. E ela também já está toda arrumadinha com a sua cestinha. E a gente pode, olha, colocar bombonzinho dentro da cestinha e colocar ela bem pertinho da coelhinha. O lacinho você pode colocar dos 2 lados. Ou você pode colocar também na frente, onde você desejar, tá? Eu prefiro colocar ele assim, dessa forma. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Eu espero que vocês façam para essa Páscoa. Vou pedir que você deixe um like, se inscreva no canal. Beijos imensos no seu coração e uma feliz Páscoa.